Um dia, um pai de família, muito rica, um grande empresário, resolveu levar seu filho para fazer uma viagem. Seu objetivo era fazer com que o filho conhecesse o lado pobre da vida, a sociedade de baixa renda. Então, ainda tinha como objetivo fazer com que o filho valorizasse mais os bens materiais e conhecesse esse lado mais sofrido. Então, ambos passaram um dia e uma noite numa casa muito pobre, feita de taipa. Ali, após o período, ele procurou o filho e disse: "E aí, filhão, o que é que você achou da experiência?" O filho olhou o pai nos olhos e disse: "Ah, meu pai, estou surpreendido, porque percebi o quanto ainda temos que aprender com a vida. Eu notei que nós temos uma piscina muito grande, que toma o meio do jardim praticamente. Eles têm o rio inteiro. Percebi que nós temos uma varanda muito bonita, coberta com um forro muito bonito e que tem lâmpadas fluorescentes. Eles têm as estrelas dos céus. Percebi que nós temos um jardim muito bonito e eles têm a floresta inteira. Nós criamos um cão, eles possuem 4 cães. Tudo muito bom do ponto de vista em que eles são felizes. Percebi que eles oram e me senti muito envergonhado, porque eu não tenho o hábito de orar. Geralmente, quando nós sentamos à mesa, é para falar de negócios, falar de festas, de encontros sociais, e eles agradecem pelo pão que chega na mesa de cada dia. Daí percebi, meu pai, que eles são muito ricos e descobri o quanto nós somos muito pobres. Tudo depende de como nós encaramos e do ponto de vista que olhamos as coisas. É a forma de ver. Como diz o espírito Bezerra de Menezes, tudo são os olhos de quem vê. É a forma como lidamos com aquilo que nos chega, com aquilo que nos acontece. Saber agradecer, saber viver com o necessário. E o supérfluo não nos deve trazer desesperos. Deveremos lutar pelo melhor e agradecer a vida, agradecer pelo que temos. Nós estamos dando início ao programa Kardec Responde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que nos assiste. E este é o momento em que nós estaremos interagindo com você, com perguntas e respostas sobre a vida. Nosso tema de hoje é influência dos espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Os espíritos, que são as almas dos homens que viveram na Terra, eles vivem na dimensão espiritual. São os seres inteligentes da criação. Eles vivem interagindo com o mundo material. Interferem no nosso mundo material, na nossa vida, nos nossos pensamentos, muito mais do que imaginamos. Influenciam a tal ponto de que, na maioria das vezes, são eles que nos dirigem. Os espíritos podem perceber nossos pensamentos mais secretos, principalmente aqueles que tentamos muitas vezes esconder de nós mesmos. Vivemos num mundo de ondas e de vibrações e que responde à companhia espiritual que nós temos, à natureza dos nossos pensamentos, aquilo que nós alimentamos no dia a dia em forma de pensamentos acionados pela nossa vontade. Como poderemos distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos pelos espíritos? Geralmente nós percebemos que um pensamento é nosso, diferente do sugerido pelos espíritos, porque quando o pensamento é dos espíritos terceiros, são como se fosse uma voz que nos fala. Geralmente o primeiro impulso do pensamento é nosso, mas o mais importante, se o pensamento é sugerido ou se é nosso, porque nós somos uma alma que pensamos, nós somos espíritos encarnados, é a natureza desse pensamento. É se o pensamento é bom,
ou se ele traz uma natureza ruim. Então, o bom pensamento, ele sempre vai nos levar a realizações saudáveis, positivas, a desejar o bem. E o pensamento negativo, certamente, ele vai nos trazer consequências danosas. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal e por que Deus o permite? Os espíritos inferiores, eles geralmente nos induzem ao mal com a finalidade de nos fazerem sofrer como eles sofrem. E isso não lhes diminui o sofrimento. Deus assim o permite para que nos sirva de provas, para que exercitemos as nossas capacidades de confiança no poder divino, a nossa fé, a nossa paciência, as nossas virtudes. Como nós poderemos vencer a influência dos espíritos inferiores? Persistindo com a nossa vontade nos bons pensamentos e nos bons procederes. Porque se os espíritos são atraídos a nós pelas ondas e vibrações, pelas energias que nós emanamos, se também mudamos de vibração, certamente que estaremos em outro estágio vibracional e eles não nos alcançarão. É preciso perceber, como diz o Espírito Joana de Ângeles, observar as nascentes do nosso coração. Como entender a figura do anjo guardião? O nosso anjo guardião, o nosso guia espiritual, o espírito protetor, ele será sempre um espírito de ordem elevada comparado a nós. E será sempre aquele amigo que irá nos induzir e nos conduzir no caminho do bem. Certamente ele ficará sentido com as nossas vacilações. Eles não se afastam de nós sem que venhamos a nos afastar deles. Muitas vezes, quando nós não caminhamos no bom caminho, não trilhamos nos caminhos do bem, eles silenciam e aguardam que nós retornemos, mas nunca deixam de nos proteger, nunca deixam de sugerir. E todas as vezes que nós o buscamos, ele sempre está ali para nos auxiliar. Eles não funcionam em nossa vida como verdadeiros atendedores de caprichos das nossas querelas humanas, como se fossem nossos serviçais. Eles, na condição de espíritos mais elevados, eles nos observam e nos auxiliam em nossas dificuldades para que tenhamos o bom aproveitamento de uma reencarnação. Agora, respondidas algumas perguntas que nos foram sugeridas, nós passamos para o momento da curiosidade. E no quadro de hoje, Curiosidades Espíritas, quem vai nos falar é o nosso irmão Edmilson Neto. É com você, Edmilson. Oi, Cid. Oi, pessoal. A nossa curiosidade de hoje é sobre fotografia dos espíritos. Vai nos levar um pouquinho a refletir sobre esse assunto tão importante e tão curioso no movimento espírita. Um dos primeiros registros da fotografia convencional está datado por volta do ano de 1826, lá na França, por Joseph Nicéphore. É um registro muito importante, porque nessa fotografia ainda não tinham todos os recursos que nós temos no dia de hoje. Porém, é um marco na história da humanidade e lá no início do século XIX nós fomos evoluindo essa tecnologia. De lá para cá, a fotografia evoluiu bastante. Hoje nós temos câmeras muito mais evoluídas, nós temos programas de edição de fotos e os recursos disponíveis para toda a humanidade são muito maiores no dia de hoje. Com relação à fotografia dos espíritos, a sua grande febre também ocorreu lá no século XIX. Então, diversos fotógrafos foram surgindo ao redor do mundo, em especial na Europa e nos Estados Unidos. Sendo conhecidos, a sua fama maior era registrar os espíritos em suas fotografias. Vários fotógrafos foram conhecidos por registrar esses momentos. As pessoas iam, de fato, tirar foto na esperança de aparecer um ente querido já desencarnado em suas fotografias. Norberto Gavioli é um pesquisador espírita da atualidade e também tecnólogo, e ele vai reiterar em suas falas aquilo que o Kardec afirmou. Primeiro, de passar tudo pelo crivo da razão, e segundo, ele vai dizer, as fotos espíritas elas não são muito comuns.
E como isso vai ocorrer? E aí ele vai nos dar uma explicação da física sobre o assunto, dizendo que as fotos elas vão captar a irradiação da nossa imagem. Assim como nós enxergamos, a luz ela é emitida sobre um objeto, e esse objeto bate no objeto e retorna. Assim nós enxergamos. As câmeras, a filmadora, ou a câmera de um celular, ou as câmeras mais antigas, na época do Kardec, lá no século XIX, eles também captavam essa imagem porque era o que o objeto emitia da luz. Se uma partícula ela for muito pequena, essa luz ela não vai irradiar, ela não vai refletir, o objeto não reflete aquela luz e ele não é captado. Como, por exemplo, a luz passa direto pelo ar, nós sabemos que existem algumas partículas ali, mas nós não enxergamos e nem na imagem aparece também. Porém, em um objeto grande, a imagem ela vai se formar. Os espíritos não é diferente. Eles podem condensar o seu perispírito para que reflita essa luz, mesmo que momentaneamente, e apareçam nas fotografias. Apesar de muitas vezes nós não enxergarmos a olho nu, as câmeras conseguem captar essas presenças espirituais. O Espiritismo ele vem nos trazer respostas também para esse assunto e explicações. Como nós falamos anteriormente, pessoal, o grande boom da questão da fotografia dos espíritos se deu lá no século XIX. E também foi no século XIX que o Espiritismo surgiu, enquanto doutrina, foi codificada por Allan Kardec. E é claro que não deveria ser diferente, todos perguntavam para o Kardec o que ele achava do assunto. Será que de fato os espíritos poderiam aparecer nas fotografias? E Kardec, seguindo o próprio conselho que deixava para todos nós, passava tudo pelo crivo da razão. E de maneira lógica dizia: aqueles que conhecem as propriedades do perispírito sabem que é sim possível os espíritos serem fotografados, porque eles podem adensar o seu perispírito. Porém, nem tudo vai ser espírito. Passe tudo pelo crivo da razão. Investigue cada caso e cada situação. Antes de afirmarmos que é um espírito que apareceu em uma filmagem nos dias de hoje, ou em uma fotografia da época que ainda não existiam as filmagens, antes de afirmarmos que é um espírito, devemos eliminar as causas físicas. Devemos investigar possibilidades físicas de ser possivelmente uma sombra, de ser um filme sobre o outro, a época que tinha que se revelar os filmes das fotografias. Devemos eliminar as causas materiais para depois investigarmos as causas espirituais. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação aqui no programa de hoje. E lembremos sempre do que o Kardec sempre afirmou, de passar tudo pelo crivo da razão, investigarmos sempre as possibilidades e explicações materiais e depois as espirituais, e investigarmos sempre as questões das fraudes e dermos a certeza naquelas fotos verdadeiras de que são de fato aparições espirituais e a presença dos espíritos nas fotografias. Muito obrigado. Aí chegamos ao final do nosso programa Kardec Responde, que é um programa onde você participa, você interage conosco. Deixe aqui no nosso WhatsApp, bem aqui embaixo, 75992211924, mande sua pergunta, coloque para nós a sua dúvida, a fim de que possamos responder aqui no nosso programa. Muito obrigado a todos vocês que participaram conosco, todos vocês que refletiram, porque este programa tem um objetivo de nos incentivar a estudar mais a doutrina espírita, de conhecer um pouco mais sobre a vida e as relações com este mundo espiritual que nos rodeia. Um abraço, até o próximo encontro e pedimos também que nos sigam nas redes sociais. Centro-Esp Boa Nova é o nosso Instagram, Centro Espírita Boa Nova é o canal do YouTube e Facebook. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo encontro. Das coisas que aprendi nos discos
Quero lhe contar como eu vivi, de tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal tá fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar quem se ama na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão, eu digo que estou encantado com uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, eu não vou ir pro sertão, pois vejo vindo no vento o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências elas não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude tá em casa, guardado por Deus, contando seus metais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Nós ainda somos os mesmos e vivemos. Nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos